Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa primeira aula no canal sobre trigonometria. Hoje vamos falar um pouco das noções básicas de trigonometria, né? Principalmente no triângulo retângulo. E em seguida a gente vai ter uma sequência aí de umas 4 ou 5 aulas falando sobre esse importante tema da matemática. Tá? Bom, vamos começar dando uma contextualização a respeito desse ramo, né, da matemática, né? Vários efeitos naturais, né, eles possuem características muito específicas, né? Por exemplo, você pega a equação de variação das ondas ao nível do mar, por exemplo, né, do oceano, né? Você pega a equação da onda, né? Que são movimentos causados, né, por atração gravitacional, né, do Sol e da Lua. Então, essa espécie de movimento, né, que a gente conhece como um movimento periódico, muitas vezes, né, eles são representados por funções senoidais, né? E essas funções, elas estão extremamente ligadas à trigonometria, né? Elas são descritas pela trigonometria, tá? Então, a gente vai fazer vamos relembrar alguns conceitos de trigonometria, né? Que é a trigonometria no triângulo retângulo, lei de seno, lei de cosseno, e nas próximas aulas a gente vem falando um pouco mais da trigonometria de um modo geral, visto como função, tá? O que é importante a gente lembrar, né? A trigonometria, ela vem sendo modificada ao longo dos tempos, né? Lá na antiguidade, os egípcios, eles costumavam utilizar a trigonometria, né? Eles foram os primeiros a utilizar a trigonometria dentro do triângulo retângulo, né? Porque o triângulo retângulo ele é importante porque ele tem muitas utilidades, né, na vida do dia a dia, no cotidiano, porque ele possui um ângulo reto. Então, se você imagina uma pessoa caminhando em uma direção e outra caminhando em uma direção perpendicular, a distância entre essas duas pessoas, você consegue descrever ela a partir de um triângulo retângulo conhecido teorema de Pitágoras, né? Então, só relembrando, né, um triângulo retângulo, ele é um triângulo que possui um ângulo reto de 90 graus, né? E os triângulos retângulos são caracterizados por dois catetos e uma hipotenusa e o ângulo retângulo, né? A hipotenusa é sempre o lado oposto a esse ângulo de 90 graus. Os egípcios eles utilizavam muito as noções de triângulo retângulo para o triângulo de lados 3, 5 e 4. Tá? Eles construíam os triângulos com uma corda, né? Eles tinham uma corda de 3, 4 e 5 metros, por exemplo, construíam o retângulo e construía o triângulo retângulo, perdão, e trabalhava com esse triângulo. Né? Então, a primeira grande relação que surge no triângulo retângulo e que é muito importante para a gente ter em mente, é o Teorema de Pitágoras. Tá? O que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, considere esse triângulo aqui abaixo. Né? A gente observa que ele tem um ângulo reto aqui, né? Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Obviamente, os outros dois ângulos é menor do que 90, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se você tem um ângulo de 90, né? Os outros dois tem que ser menor do que 90, óbvio, né? E aí a gente tem os conhecidos aqui, catetos, né? Isso aqui é chamado de um cateto. Né? Esse aqui é outro cateto, né? São os lados menores do triângulo, e o lado maior a gente chama de hipotenusa. Observe o seguinte, a hipotenusa ela é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tá? Então, essas nomenclaturas são nomenclaturas clássicas que a gente tem e conhece dentro do triângulo retângulo. Tá? Então, dado um triângulo ABC retângulo, essas nomenclaturas a gente conhece. E aí o Teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado, então se você pega o quadrado da hipotenusa, ela é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso é muito importante, né? Como eu disse para vocês, a gente pode imaginar no dia a dia uma pessoa caminhando em uma rua vertical aqui, né? E outra pessoa caminhando em uma rua horizontal, né? Suponha que essas pessoas se encontrarem em um ponto. Agora, elas se encontram no ponto B e no ponto C. Qual é a distância entre essas duas pessoas? O que o Teorema de Pitágoras diz é que essa distância entre essas duas pessoas, né, esse tamanho aqui, esse comprimento, ele é dado pela raiz quadrada da soma desse termo ao quadrado mais esse ao quadrado. Né?
Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras ele é muito importante e ele é a primeira relação que é obtida num triângulo retângulo. Tá? Então, por exemplo, olha, vamos supor que um ciclista acrobático, né, ele vai atravessar um prédio, né, de um lado de um prédio para outro. Né, ele vai atravessar de bicicleta em cima de um cabo. Né, e vamos supor que a gente conhece as alturas do prédio. Né, a gente pode medir as alturas dos prédios. A gente pega um metro e mede a altura dos prédios. Né. E então, se a gente conhece a altura de cada prédio, né, a altura de cada prédio, e a distância entre os dois prédios, que são valores que a gente pode medir, né? A gente consegue calcular essa distância aqui, esse comprimento de cabo, que é uma coisa que a gente não consegue, a princípio, não é fácil você calcular, né? Então, assim, ou daria muito trabalho para calcular. Então, a gente quer saber a medida desse comprimento. A gente sabe a altura dos prédios, um é 25, o outro é 15, e a distância entre eles é 40 metros. A gente quer saber qual é a medida mínima de comprimento de cabo no qual a bicicleta precisa se apoiar. Então, vamos tentar resolver aqui. Ó. É bem prático, né? Você tem aqui um prédio de altura 25 metros, né? Que é o maior. Você tem um segundo prédio de altura 15 metros, né? E você conhece a distância entre eles aqui, que é de 40 metros. Né? Então, esses são os dados do exercício. Eu quero saber qual é o mínimo de cabo para ligar um prédio ao outro. Por que a gente pede o mínimo de cabo? Né? Porque se você mudar o ponto de referência em cima do prédio, né, você pode ter cabos maiores. Mas o que a gente quer é o menor cabo que liga os dois prédios. Então, a ideia central é a gente construir um triângulo retângulo aqui. Ó. A partir desse ponto, a gente traça uma perpendicular aqui ao outro lado. Ó. Né? A gente tem um triângulo retângulo aqui. E observe que ao construir esse triângulo retângulo, a gente constrói um retângulo aqui. Ó. Tá parecendo um quadrado, mas é retângulo, né, pessoal? Porque, observe, esse lado aqui, né? Se tudo era 25, né? Aqui tudo é 25 metros. Né? Aqui de cima até aqui embaixo é 25. Esse pedacinho aqui é o mesmo do outro lado, então vale 15 metros. E a base aqui vale 40 metros, foi dado, né? Então, a gente tem um retângulo. Mas o que importa para a gente é o triângulo. Por quê? Se aqui vale 15 metros e tudo é 25, aqui sobrou 10 metros, né? E esse lado aqui, olha, é igual ao lado de baixo. Então, aqui também é 40 metros. A gente quer saber quem é essa distância D aqui, que é o comprimento do cabo. Então, a gente utiliza o Teorema de Pitágoras, olha. Pelo Teorema de Pitágoras. Então, utilizando o Teorema de Pitágoras, olha, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ó. Né? Ou seja, D ao quadrado é o A, 10 metros, mais o B, que é 40 metros, ao quadrado. Então, o D ao quadrado é 10 ao quadrado, que é 100, mais 40 ao quadrado, que é 1.600, né? 40 vezes 40, né? Então, o D ao quadrado é 1.700. Tá? Então, com isso, a gente calcula o valor de D. Né? D é raiz quadrada de 1.700. Ou seja, o D é raiz quadrada de 17 vezes 100. Então, o D é 10 raiz de 17 metros. Então, essa é o comprimento mínimo de cabo necessário para a gente ligar um prédio ao outro. Tá? Então, uma aplicação bem simples e direta mesmo do Teorema de Pitágoras. Ok? Bom, e aí, o Teorema de Pitágoras ele se mostrou ineficiente em alguns casos. Por exemplo, vamos supor que a gente conhece a hipotenusa, mas não conhece nenhum dos dois catetos. Então, não adianta a gente usar o Teorema de Pitágoras. A gente não vai conseguir estabelecer, encontrar os valores dos catetos, porque a gente tem dois catetos e a gente vai ter apenas uma equação. Né? Então, eles começaram a estudar a relação entre os lados e os ângulos. Né?
Porque talvez você conheça ângulos. Se você conhece um ângulo e um lado, talvez você consiga encontrar o outro. E aí surgem as clássicas relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Que diz o seguinte, ó, se você fixar um ângulo que não seja o ângulo de 90 graus, então vamos fixar o ângulo de 90 graus, um ângulo qualquer aqui que não seja 90 graus, por exemplo, vamos fixar o alfa. Então, se você pega esse ângulo alfa, para esse ângulo alfa, a gente define o que é seno de alfa. É a medida do cateto oposto, então é a medida do lado oposto a esse ângulo, que é B, sobre a medida da hipotenusa, A. O que é o cosseno de alfa? É a medida do lado adjacente. O que é lado adjacente? É o lado que tangencia o alfa aqui, ó. Tá? Então é esse lado dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo alfa é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa, que a gente vai ver que também é a medida do seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, essas relações, observa, elas nos permitem relacionar ângulos e lados. Então, se eu conheço um ângulo e um lado, por exemplo, se eu conheço o ângulo alfa, o valor do ângulo alfa, e a hipotenusa, e o valor da hipotenusa, eu consigo achar o valor de B, eu consigo achar o valor de C, apenas utilizando as relações trigonométricas. Tá? O mesmo vale se a gente fizer para o ângulo B. Né? O que vai mudar é quem é o cateto oposto. Né? Então, a gente tem essas relações aqui que são conhecidas como as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Tá? Bom, um exemplo bem prático e simples do dia a dia, né, de aplicação dessas relações trigonométricas. Né? Vamos supor que um avião ele decola, né, ele sai do chão, decola, de um ponto B fixo, então está aqui o ponto B fixo, sobre uma inclinação constante de 15 graus. O que significa essa inclinação constante? O avião não vai começar a subir do nada começar a fazer isso. Ele vai subir de forma constante. Tá? Vamos supor que a gente tem esse ponto B conhecido, e a gente sabe que em linha reta aqui, ó, 2 km após esse ponto, a gente tem uma montanha. E o pico da montanha, quando você projeta ele aqui no chão, vamos supor que a estrada passa aqui do lado, o pico dessa montanha é esse ponto C aqui projetado. Tá? Então a gente conhece essa distância aqui entre o ponto B e o ponto C aqui, ó, 2 km. Bom, e vamos supor que a altura que essa serra tem, a gente conheça também. Vamos supor que é 600 metros. A pergunta que se faz é, será que o avião vai colidir com essa serra ou não? Então, o avião partiu em uma inclinação de 15 graus. Aqui do lado tem uma serra. Será que ele vai colidir com essa serra? Ou será que não? Será que saindo de 15 graus ele vai conseguir passar por cima dessa serra? A pergunta pode ser refeita no sentido, olha, qual ângulo, né, o avião deve sair aqui para que ele não colida? Deve ser maior que 15 graus ou menor? Tá? E aí a gente precisa de algumas informações que a gente não conhece. Por exemplo, cosseno de 15 graus, seno de 15 graus, tangente de 15 graus. Então, usando esses valores aqui, vamos ver se o avião continuar aqui nessa linha retilínea dele, se ele vai ou não colidir com a montanha. Tá? E se caso colidir, em que altura vai acontecer essa colisão? É claro, para saber se vai colidir ou não, a gente tem que calcular a altura que o avião vai estar quando chegar aqui, nesse ponto aqui. Né? Então, vamos lá. Basicamente, a gente quer saber o seguinte, olha, em que altura o avião vai estar quando ele chegar aqui no final. Né? Essa que é a nossa grande questão. Ok. Para resolver essa questão, olha só, vamos fazer aqui o desenho. Né? A gente tem, vamos esboçar aqui, né? A gente tem aqui a plataforma, né? Que é a linha retilínea, como se fosse uma estrada. A gente tem aqui a serra, né? Que a gente sabe que tem 600 metros. Né? Foi dado do exercício, né? A serra tem 600 metros. E o avião está saindo aqui uma altura de uma angulação aqui de 15 graus. E a gente sabe que a distância entre esses dois pontos é 2 km.
né? Então, olha, só apenas dados do exercício. Olha, o avião saiu com inclinação de 15 graus, o ponto de partida está a 2 km daqui da projeção do pico da serra, né? A serra tem 600 metros de altura. Então, foi tudo informação do exercício. É claro que esse avião, ele pode, a angulação aqui, a serra pode estar muito mais longe do que o que eu desenhei, né? E a serra ser menor no sentido de que a gente poderia ter algo assim, né? A serra está muito aqui na frente e os 15 graus faça isso aqui, né? O desenho ele pode distorcer as coisas, né? Mas o que importa é o seguinte, o desenho ele vai nos ajudar. O que acontece? A gente sabe que a altura da serra é de 600 metros. Em algum momento, esse avião que está indo aqui nessa direção, ele vai ter que cortar a linha vertical que representa a serra. Então, só que ele pode cortar aqui para cima ou aqui no meio, né? Mas no fundo ele vai cortar em uma altura H. O que a gente tem que fazer? Calcular esse valor de H. Se esse valor de H for maior do que 600 metros, significa que o avião não tocou na serra, ou seja, ele passou muito mais alto do que a serra. Se o H for menor do que os 600 metros, significa que o avião tocou a serra. Tá? Esse H representa a altura que o avião vai estar quando chegar na serra. Tá bom? Bom, algumas observações iniciais, né? Como a gente tem metros e quilômetros, a gente tem que converter em uma única unidade de medida. Então, vamos utilizar aqui, né? 2 quilômetros é igual a 2.000 metros. Se quiser transformar metros em quilômetros, também pode. Mas como a gente está interessado nessa altura aqui, né? Na altura que o avião vai passar aqui na serra, né? E aqui é dado em metros, na hora de comparar a gente vai ter que ter em metros, né? Então, é melhor trabalhar em metros. Tá? Então, vamos observar o seguinte. Olha, a gente conhece o ângulo θ de 15 graus, que é a angulação com que o avião saiu do chão. A gente conhece um dos catetos do triângulo, que é o cateto adjacente ao ângulo, né? Que vale 2.000 metros. E a gente quer encontrar o valor do cateto H. Então, vamos olhar para as nossas expressões. Olha, a gente tem um ângulo e um cateto. E estamos querendo outro cateto. Então, a gente precisa de uma expressão que relacione ângulo e os dois catetos. Vamos olhar aqui. Qual das três fórmulas aqui envolve ângulo e dois catetos? É exatamente o da tangente, né? O seno e o cosseno envolve cateto e a hipotenusa. Como a gente não sabe a hipotenusa, e a gente não precisa de saber o valor da hipotenusa, a gente vai utilizar a fórmula da tangente. Tangente de θ, ou seja, tangente de θ é o cateto oposto. Se θ é esse ângulo, quem é o cateto oposto? H. Sobre o cateto adjacente, que é o de 2.000 metros. Então, a gente descobre que o H ele é 2.000 metros vezes a tangente de θ. Mas o θ a gente conhece, é o ângulo de 15 graus. Então, H é 2.000 metros vezes tangente de 15 graus. Ô, Aldo, mas eu não sei quem é tangente de 15 graus. O exercício nos fornece a tangente de 15 graus, olha. Tangente de 15 graus vale 0,27 aproximadamente, então a gente vai utilizar isso. Então, vezes 0,27. E aí, multiplicando, isso aqui vai dar 540 metros. Bom, multiplicar 2.000 vezes 0,27, né? É bem prático, né? Multiplicando por 2.000 aqui por 0,27, você vai andar com a casa 3 vezes e multiplicar por 2. Né? Então, dá 540 metros. Tá? Então, observe que o avião vai passar numa altura de 540 metros. Então, o avião, olha só. O avião vai colidir, né? Então, haverá colisão, porque ele vai passar mais baixo do que a altura da serra, né? Então, haverá colisão em uma altura de 540 metros, tá? Então, haverá colisão na altura de 540 metros.
A gente poderia perguntar agora o seguinte, olha, qual é a distância percorrida pelo avião entre a sua partida e a altura da colisão? Então eu vou querer saber esse pedaço aqui, ó. E aí agora a gente conhece o H, né, que é 540 metros, você pode utilizar o teorema de Pitágoras e achar essa distância dele. Né? Então, assim, a ligação entre teorema de Pitágoras e seno e cosseno está aí. Né? Você consegue relacionar um ao outro. Tá? Ou um complementa o outro. Né? Você usa a trigonometria para calcular. Se você olhar no início, você não conhece o valor de D e não conhece o valor de H. Né? Você pode usar a trigonometria para achar um deles e aí achar o outro. Ok, então uma aplicação bem simples aí de trigonometria no nosso dia a dia. Tá? Bom, e o seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo, né, dentro de um triângulo retângulo, para ser mais preciso, as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, eles se relacionam, né, a partir de algumas relações que a gente chama de relação fundamental. Tá? Essas relações fundamentais, elas nos auxiliam muitas das vezes. Tá? Uma delas diz que a soma do quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é 1. Tá? Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, do mesmo ângulo alfa. E a tangente do ângulo alfa, eu já havia comentado, né, é a divisão de seno de alfa pelo cosseno de alfa. Tá? Essas duas relações elas são muito importantes. Tá? E elas saem naturalmente das fórmulas, viu? Do triângulo retângulo. Tá? Se a gente utilizar a definição de seno, cosseno e tangente, a gente vê que dá exatamente esses valores. E um fato que é muito importante, que a gente vai utilizar bastante, é que quando os dois ângulos somam 90 graus, então o seno de um é o cosseno do outro. Tá? Isso é muito natural, por exemplo, no triângulo retângulo. Né? Se a gente pega o triângulo retângulo, chama esse ângulo aqui de alfa, esse aqui de beta. Vamos chamar aqui de B, aqui de C e aqui de A. Né? Pela definição, olha, seno de alfa é B sobre A. E pela definição, se você olha para o cosseno de beta, alfa mais beta é 90 graus, né? Porque aqui é 90, então dentro do triângulo retângulo a soma, dentro do triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos é 90, então se o triângulo é retângulo, alfa mais beta é 90. E aí se a gente calcular o cosseno de beta, olha, quem é cosseno de beta? Cosseno de beta é o cateto adjacente a beta, B sobre A. Então, seno de alfa é igual ao cosseno de beta, tá? Isso acontece sempre, tá, pessoal? E aí a gente vai até estender isso depois quando o triângulo não for retângulo. Se dois ângulos são complementares, ou seja, alfa mais beta é 90 graus, então o seno de um é igual ao cosseno de outro. Tá? E isso nos auxilia a resolver alguns exercícios. Por exemplo, suponha que o seno de 60... A gente sabe que o seno de 60 graus ele é raiz de 3 sobre 2. Né? Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Com essa informação, a gente pode calcular cosseno de 30 graus, cosseno de 60 graus, tangente de 30, tangente de 60. Olha só. Quem é o cosseno de 60 graus? Bom, para calcular o cosseno de 60 graus, a gente quer saber o cosseno de 60 graus. A gente sabe que a gente tem a informação aqui, olha, que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu quero calcular o cosseno de 60. Como que a gente vai calcular o cosseno de 60 usando o seno de 60? Usando uma relação que a gente viu, né? Que seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é 1. Ô, Aldo, mas como é que eu vou saber qual das relações utilizar? Note que eu estou com o mesmo ângulo. Então, eu preciso de uma relação que envolva o mesmo ângulo. Tá? Tanto no seno quanto no cosseno. Então, não adianta colocar tangente. Eu não conheço tangente de 60. Então, seno e cosseno. Então, eu uso a fórmula que tem seno e cosseno, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Beleza. Então, a gente descobre que o cosseno ao quadrado ele é 1 menos seno ao quadrado de alfa. Só que o seno de alfa a gente sabe. Então, o cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos
O seno de alfa é raiz de 3 sobre 2, então vai ficar raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos raiz de 3 ao quadrado, 3, 2 ao quadrado, 4. Então, cosseno ao quadrado de alfa vale, tira mínimo múltiplo comum, 4 dividido por 4, por 1, 4 vezes 1, 4, menos 4 por 4, 1 vezes 3, 3. Então, cosseno ao quadrado de alfa vale 1/4. Ou seja, o cosseno de alfa é raiz quadrada de 1/4. Bom, como a gente sabe, pessoal, que o cosseno ele é positivo, o cosseno de 60 é um número positivo, a gente está falando de medida de lado, né, porque a gente está trabalhando com triângulo retângulo, ângulos agudos. Então, isso é positivo e a gente tem que isso aqui dá meio. Então, o cosseno de 60 graus, o nosso alfa é 60 graus, é meio. Tá? Então, a gente utilizou essa expressão aqui para alfa igual a 60 graus. Tá? Agora, segundo, a gente quer calcular o cosseno de 30 graus. Agora, observe, a gente quer calcular o cosseno de 30 e a gente conhece o seno de 60. Então, observe que não dá para usar essa expressão, porque a gente precisaria de ter seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo. Mas agora a gente está com ângulos diferentes, um é 30, outro é 60. Então, a gente tem que usar uma relação que nos auxilia com ângulos. Mas note, se a gente pegar alfa igual a 60 graus e beta igual a 30 graus, então alfa mais beta vale 90. Então, a gente usa aquela última expressão que a gente tem. Se alfa mais beta é 90, o cosseno do beta é igual ao seno de alfa. Né? Ângulos complementares têm seno e cosseno iguais em sentido oposto. Né? O seno de um é o cosseno do outro. Então, a gente chega que o cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60 graus. Mas o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. E o item C, a gente quer calcular o valor da tangente de 30 e tangente de 60. Note, a única forma da gente encontrar a tangente é utilizar que tangente de 60 graus, quem é tangente de 60? Pela que a gente viu, isso é seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. Seno de 60 foi dado, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 a gente calculou, meio. Então, divisão de duas frações, né? Fixa a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Cancela o 2 com 2 aqui, deu raiz de 3. Então, a tangente de 60 graus é raiz de 3. E a tangente de 30 graus, quem é tangente de 30? Mesma história, é o seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Mas o seno de 30 graus vale, a gente não calculou, né, o seno de 30 graus, né? Mas observe, como 30 mais 90 é 60, né? Perdão, 30 mais 60 é 90, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, que a gente viu que meio. Então, vai ficar meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Mesma história, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Cancela o 2, isso dá 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, multiplica por raiz de 3, divide por raiz de 3. Então, isso é raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, a gente consegue calcular todos esses valores aqui, apenas com a informação de que seno de 60 vale esse valor e usando o seguinte, olha, isso foi fundamental, seno de 60 mais cosseno de 60 é 1, foi fundamental saber que alfa mais beta é igual a 90, então o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, a gente utilizou isso para calcular o cosseno de 60, e utilizamos isso para calcular o seno de 30.
né? Porque o cosseno de 60 é o seno de 60. Perdão, é o seno de... o cosseno de 60, perdão. A gente usou para calcular o cosseno de 30, né? O cosseno de 30 é o seno de 60 e o seno de 30 é o cosseno de 60. E o cosseno de 60 a gente tirou daqui. Tá? E a tangente a gente utilizou que tangente de um ângulo é seno do ângulo pelo cosseno desse mesmo ângulo. Tá? Bom, então tudo que a gente viu até agora se aplica de forma muito justa, de forma muito clara, para problemas que em sua geometria a gente tem um triângulo retângulo. Mas e se a gente não tiver um triângulo retângulo? Então a gente não pode utilizar essas ferramentas. A gente não tem teorema de Pitágoras em um triângulo qualquer. As razões trigonométricas não valem em um triângulo qualquer. Tá? Então é necessário a gente conhecer alguma informação diferente sobre a relação entre ângulos e lados, tá? Em outro triângulo qualquer. E a determinação das medidas dos ângulos dos lados e dos comprimentos dos lados, né? A medida dos ângulos, dos comprimentos dos lados, em um triângulo qualquer, ele foi possível de acordo com o que foi evoluindo a ideia de trigonometria. Tá? E aí surgiram as chamadas leis de senos e lei dos cossenos, que são duas relações, na verdade são mais de duas relações, né? São leis, são algumas leis que nos possibilita recuperar o teorema de Pitágoras e as razões trigonométricas. A gente vai ver que a lei dos cossenos ela é quase um teorema de Pitágoras. De certa forma, ela corrige o que falta para a gente ter teorema de Pitágoras em um triângulo qualquer. Tá? Eu vou chamar essa atenção quando a gente chegar lá. Bom, então primeiro a gente precisa saber o que é seno e cosseno de um ângulo que pode ser maior do que 90 graus. Né? Porque a gente não está mais em triângulo retângulo, então a gente pode ter um triângulo maior do que 90 graus. Para isso, a gente precisa de duas informações. Olha. Primeiro, ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. E seno de 90 graus e o seno de 90 graus é 1 e o cosseno de 90 graus é 0. Essas duas informações é muito importante para a gente. Tá? E como que a gente calcula o seno e cosseno de um ângulo que é maior do que 90 graus? A gente utiliza essa forma de recorrência. Olha. O seno de um ângulo maior do que 90 graus é o seno de 180 menos alfa. Tá? Então, se o alfa é maior do que 90 graus e menor do que 180, seno de alfa é o seno de 180 menos alfa. E o cosseno de alfa, atenção, é menos o cosseno de 180 menos alfa. Ao decorrer das aulas, isso aqui vai ficar mais claro para a gente, na hora que a gente falar de função trigonométrica, de trigonometria, de seno e cosseno de um número qualquer, vai ficar claro para a gente por que aparece esse sinal de menos aqui, tá? Mas a princípio, basta saber que para calcular seno e cosseno de um ângulo entre 90 e 180 graus, a gente utiliza essas duas fórmulas de recorrência, tá? Então, um exemplo bem prático, né? Como calcular, por exemplo, cosseno de 135 graus. Então, quero calcular o cosseno de 135 graus. O que eu faço? Utilizo o complementar, olha, 135 graus, né, 90, óbvio, né, é menor do que 135 graus, que é menor do que 180 graus. Então, usando a fórmula de recorrência, o cosseno de 135 graus é igual ao cosseno de menos cosseno de 180 menos 135 graus. 180 menos 135, então isso dá cosseno de 45 graus. Então é menos cosseno de 45 graus. E o cosseno de 45 graus a gente conhece, é menos raiz de 2 sobre 2. Da onde que você tirou isso? Que cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Vocês podem se recordar daquela tabelinha, né? Vocês, a maioria já deve ter visto essa tabelinha aqui, né? Que você coloca os ângulos básicos, né? 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. E aí você faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2. Né? E raiz em todos os numeradores. Raiz de 1 é 1. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 que é 1.
E a tangente é só dividir um pelo outro. Isso gera até uma musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz em todos 3 e também no 1, né? Então, uma tabelinha que a gente tem de ângulos básicos, né? 35, 45 e 60. Então, isso aqui dá até pra gente, entre aspas, decorar, tá? Então, o cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. Outro ângulo ali, olha, seno de 120. Quero calcular o seno de 120 graus, né? Item A, item B. Novamente, ó, 120 está entre 90 e 180. Então, a gente usa a fórmula do seno. Olha, seno de 120 graus é o seno de 180 menos 120 graus. Note que aqui não tem sinal de menos, né? Aqui, né? É mais. Então, isso é seno de 180 menos 120, 60 graus. E o seno de 60 graus, olhando aqui na tabela, é raiz de 3 sobre 2. Por último, né? Eu quero calcular ali tangente de 135 graus. Tem duas formas, né? A mais prática, pessoal, o mais comum a gente fazer é utilizar. Isso é seno de 135 dividido por cosseno de 135. O cosseno de 135 a gente já calculou. Está aqui em cima no item A. A seno a gente ainda não sabe. Então, vamos fazer aqui uma estrelinha, ó, e calcular o seno de 135. Isso é o seno de 180 menos 135. Ou seja, isso é o seno de 45. E olhando na tabelinha, a gente vê que também é raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 135 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 135, a gente calculou no item A, também é raiz de 2 sobre 2. Então, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, cancela 2 com 2, cancela a raiz de 2 com raiz de 2, isso dá 1. Então, a tangente de 135 é 1. Tá? Então, olha só, basta utilizar os conhecimentos que a gente tem básicos de trigonometria, dos ângulos básicos, para a gente determinar seno, cosseno e tangente de ângulos maiores, tá bom? Ok. Então, aí a gente, com o conhecimento desses ângulos obtusos, né, do seno e cosseno desses ângulos obtusos, a gente pode, então, introduzir o que a gente chama de lei dos senos. Considera um triângulo ABC. Olha esse azulzinho que está aqui na figurinha, aqui, ó, o azulzinho, né? A gente tem um triângulo ABC. Vamos considerar a circunferência, todo triângulo está inscrito numa circunferência, né? Então, vamos considerar uma circunferência grande que circunscreve esse triângulo, ou seja, a circunferência, ela tem os vértices do triângulo, está em cima da circunferência, né? E vamos supor que o raio dessa circunferência é R. Eu não sei quem é o valor do raio dessa circunferência a princípio. Então, o que a lei dos senos nos diz é o seguinte, que tem uma relação entre os ângulos, o seno dos ângulos desse triângulo, com os lados e o raio dessa circunferência. Tá? É muito comum quem já fez Enem ou quem já fez alguma prova de Olimpíada de matemática, é muito comum aparecer um exercício em que você tem um triângulo dentro de uma circunferência, você conhece o raio da circunferência e conhece algum ângulo da circunferência e pede para você calcular, ou você conhece um lado, né? E pede para você calcular os outros lados ou os outros ângulos, né? É muito natural isso. Te dou o raio da circunferência, tem um desenho com a circunferência, um triângulo dentro da circunferência. Te dou o raio da circunferência ou te dou um ângulo ou dois ângulos, ou um ângulo e um lado, e você pede para você calcular outros valores desses dados, né? Outros dados desse exercício. E aí, o que está por trás é a lei dos senos, porque ela diz o seguinte, olha, se você pega o seno de um ângulo dividido pelo lado oposto a esse ângulo, então, olha, seno do ângulo A dividido pelo valor, o comprimento do lado oposto, isso é sempre constante. O seno do ângulo dividido pelo lado oposto é constante. Então, se você pega seno de A sobre o Azinho, que é o seno desse ângulo por esse lado, é igual a você pegar o seno desse ângulo, desse lado, por esse lado.
é igual você pegar o seno desse ângulo por esse lado. E mais do que isso, são iguais a 2 vezes o raio da circunferência. Tá? Geralmente, pessoal, a gente não utiliza muito essa informação de que é igual aos 2R. A gente utiliza mais essa informação aqui. Tá? Então, isso é o que a gente chama de lei dos senos. O que é importante aqui na lei dos senos? Eu vou chamar atenção para isso mais no final também. A lei dos senos, ela envolve um ângulo, um lado. Então, note, ela é muito útil e necessária, né, se você conhece um ângulo, dois ângulos, ou um ângulo, um lado e dois ângulos, ou um ângulo e dois lados. Né? Porque, por exemplo, vamos supor que você conhece o valor do ângulo A e os lados B e C. Os lados A e B. Você pode utilizar o seno do ângulo, o valor de A e B, e calcular o seno do ângulo B. Tá? Em geral, se você conhece dois ângulos em um lado, ou dois lados em um ângulo, você utiliza a lei dos senos. Tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo bem prático do dia a dia, né, que a gente tem essa questão de não conseguir trabalhar dentro do triângulo retângulo. Vamos supor que uma empresa de fornecimento de energia precisa instalar uma rede elétrica em uma fazenda. E para isso precisou colocar postes em lados opostos a um lago, para permitir a passagem da ação, né, da energia. Né? Então, olha só, tem que colocar um poste nesse ponto, um poste nesse ponto, como está aqui na figura. Com isso, surgiu um pequeno problema para fazer o projeto da rede, porque seria necessário saber a distância entre os postes. Só que para calcular a distância entre os postes, tinha um lago aqui no meio. E isso inviabilizava calcular essa distância. Tá? Então, é mais ou menos o que está na figurinha aqui, em verde aqui, né? Bom, e aí, o que acontece? Um dos engenheiros posicionou-se em um outro ponto, tá? Que era possível visualizar os dois postos. Então, ele usou uma estratégia seguinte: olha, eu vou sair aqui desse poste, vou caminhar aqui uma certa distância e vou me posicionar aqui de modo que eu consiga ver os dois postes em uma angulação diferente. Tá? E ao fazer isso, ele recebeu o auxílio de um matemático, né? E esse matemático deu para ele o seguinte modelo: olha, ao fazer esse movimento, você gerou esse modelo matemático aqui, ó, que é esse modelo matemático da direita aqui. O que foi fornecido para ele nesse modelo? Que a distância do ponto em que ele estava até o poste que estava do outro lado era 100 metros. Tá? Porque isso aqui dá para medir por terra. Ele também recebeu a informação de que o ângulo que ele formava, o ângulo de divisão dos dois postes dele, era de 120 graus. E que o ângulo formado, né, vamos supor que tivesse uma pessoa no ponto B, a pessoa estava vendo o outro poste e esse engenheiro sob um ângulo de 45 graus. E a pergunta é: qual é a distância entre os postos? Ou seja, qual é esse valor de D aqui? Tá? Bom, então, com base no modelo matemático, a gente tem uma aplicação clássica. Olha só, a gente conhece um lado, dois ângulos. Então, a gente conhecemos um lado e dois ângulos. Um lado e dois ângulos. Isso é clássico de lei dos senos. Então, fiquem atentos. Clássico de lei dos senos. Você conhecer dois lados e um ângulo, ou um lado e dois ângulos. Beleza. Então, com isso, olha, é muito prático. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos nos diz o seguinte: seno do ângulo A dividido pelo lado oposto ao ângulo A é igual ao seno do ângulo B dividido pelo lado oposto ao ângulo B, seno do ângulo C dividido pelo lado oposto ao ângulo C, igual a 2R.
Mas aqui a gente nem tem circunferência, então esquece a circunferência. Basta usar essas igualdades aqui. Agora a gente tem que escolher de forma adequada. Tá? Não adianta, por exemplo, a gente escolher ângulos e lados que a gente não conhece. Se você olha para esse ponto A aqui, olha, note, a gente não sabe quem é o valor desse ângulo. A gente não conhece o valor de alfa. E também não conhecemos o lado oposto a esse ângulo. Então não faz sentido nenhum utilizar esse ângulo. Então a gente vai ter que utilizar aqui o seno do B sobre o Bzinho é igual ao seno do C, que na verdade é o O, né? Seno do ângulo O, dividido pelo lado oposto, que é o D. Note, aqui a gente conhece quase tudo, com exceção do D. O B é o ângulo de 45 graus, a gente sabe. O O é o ângulo de 120 graus, a gente sabe. Então basta usar o Bzinho de bola, né? No caso do ângulo B, o Bzinho de bola é os 100 metros. Então, a gente conhece todos, com exceção do D. Então, a gente pode calcular o D. Então, olha, o seno de 120 graus, dividido pelo lado oposto a esse valor, que é o D, é igual a o seno de 45 graus, dividido pelo lado oposto, que é o 100. Só que o seno de 120 graus a gente já até calculou hoje, mas é muito prático, né? 120 graus está entre 90 e 180. Então, o seno de 120 é o seno de 180 menos 120. Ou seja, é o seno de 60 graus. E o seno de 60 graus a gente já sabe que é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem raiz de 3 sobre 2 sobre D igual a seno de 45, a gente viu na tabelinha, raiz de 2 sobre 2, sobre 100. Né? Então, multiplicando cruzado ali, ó, né? Multiplicando cruzado aqui, ó, D vezes esse cara igual a 100 vezes esse. A gente chega aqui, raiz de 2 sobre 2 vezes D é igual a 100 raiz de 3 sobre 2. Note, está dividindo por 2 dos dois lados. Então, raiz de 2D tem que ser igual a 100 raiz de 3. Ou seja, o D é 100 raiz de 3 sobre raiz de 2. Racionalizando, né? Multiplica tudo por raiz de 2 e divide tudo por raiz de 2. A gente tem 100 raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Ou seja, o D está dando 100 dividido por 2, 50, raiz de 6 metros. Então, esse é o valor da distância, né? A distância entre os dois postes. Tá? O que é importante? Eu gosto sempre de chamar a atenção para isso. O que é importante não é você falar o seguinte, olha, se o exercício falar lá sobre distância entre dois postes, é a lei do seno. Não. O que é importante não é o exercício em si. O que é importante entender aqui é o seguinte, como utilizar e quando utilizar a lei dos senos. A gente tem que ter essa ciência. O que a gente conhece do nosso problema? Um lado, dois ângulos. Característica de lei dos senos. O que utilizar da lei dos senos aí? A informação que nos foi dada. Então, eu preciso conhecer ângulos e lados. Se eu tiver dois lados desconhecidos na equação, eu não consigo calcular o outro. Não tem jeito. Tá? Ok, então essa é a famosa lei dos senos. Agora, vem a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos faz, pessoal? Basicamente, a gente vai ver isso aqui, é melhorar ou generalizar o teorema de Pitágoras. Ela é uma espécie de teorema de Pitágoras, ou o que falta para acontecer ou valer o teorema de Pitágoras em um triângulo qualquer. Tá? O que acontece? Vamos considerar um triângulo ABC qualquer, igual esse que está na figura aí. Né? Então, a gente tem um triângulo qualquer. E aí, o que a lei do cosseno diz é que vale as seguintes relações. Se você pega o quadrado de um lado qualquer,
ele é a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes esses dois lados, vezes o cosseno do lado oposto. Então, se eu pegar o A ao quadrado, ele é C quadrado mais o B quadrado, menos 2 vezes B e C, vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado. Tá? Então, o que é importante? Olha, o termo que aparece aqui, olha, o C ao quadrado, está ligado com o cosseno do lado oposto a esse... com o cosseno do ângulo oposto a esse lado. E os termos que aparecem ao quadrado aqui, na soma, é os dois que é multiplicado aqui, quando você subtrai de 2 a b. Tá? Essas leis do cosseno, elas são conhecidas por isso, né? Porque aparecem os cossenos dos ângulos. E como eu disse, ela representa uma generalização do Teorema de Pitágoras. Por quê? Vamos supor que o nosso triângulo ele seja retângulo aqui no ponto A. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Claro que meu desenho não vai ajudar, né, pessoal? Mas vamos supor que ele é um triângulo retângulo. Se o triângulo é retângulo, vocês vão se lembrar, uma informação que eu dei para vocês, que o cosseno do ângulo de 90 graus é 0. Então, vamos pegar a primeira relação aqui, ó. Tá? A ao quadrado, B quadrado mais C quadrado menos 2BC. Só que o ângulo A é de 90 graus e o cosseno dele é 0. Então, esse termo aqui some. Então, sobrou exatamente A ao quadrado é B quadrado mais C ao quadrado. Que é exatamente a relação de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Então, quando a gente tem um triângulo retângulo, a lei do cosseno ela é o teorema de Pitágoras. Tá? A lei do cosseno com relação ao ângulo retângulo. Tá? Então, essas leis do cosseno, ela generaliza mesmo, ela diz pra gente, né? Esse termo aqui está falando o seguinte, olha, falta ou está sobrando isso aqui no teorema de Pitágoras em um triângulo qualquer. Tá? Para valer o teorema de Pitágoras, a gente tem que desconsiderar esse termo, entre aspas. Tá bom? Então, por exemplo, olha, vamos fazer um exemplo aqui que talvez não seja tão prático, mas que tem a sua importância, né? A gente pode imaginar, por exemplo, que a gente está com um lago redondo, por exemplo, tem uma pessoa no centro do lago e ele quer saber a distância, por exemplo, entre duas pessoas que estão na borda, tá? Então, olha para esse desenho. A gente quer determinar o valor do seno do alfa, seno desse ângulo alfa. A princípio, que lei do cosseno, né? Não tem nada a ver, eu quero saber de seno, vou usar a lei do cosseno. Mas observe que aqui a gente conhece os 3 lados e um ângulo. Né? Então, dá para a gente utilizar a lei do cosseno. Com a lei do cosseno, óbvio, a gente vai achar cosseno. Tá? Mas para isso a gente utiliza a fórmula que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. E a gente descobre o seno. Então, primeiro vamos descobrir o cosseno, depois o seno. Note que não dá para usar a lei dos senos ali. Né? A gente não consegue usar a lei dos senos, porque a gente não conhece os outros ângulos. A gente não sabe os outros ângulos. Então, não adianta usar a lei dos senos. A gente não sabe nenhum ângulo, na verdade. Tá? Então, a gente vai usar a lei do cosseno para achar o valor do cosseno de alfa e aí substituir aqui e achar o valor de seno de alfa. Tá? Uma coisa interessante, né? A lei do cosseno, se vocês olharem para a lei do cosseno, ela envolve os 3 lados. Né? A, B e C. Então, para aplicar a lei do cosseno, a gente tem que conhecer os 3 lados ou 2 lados e um ângulo. Né? Se você conhecer um ângulo e estiver pedindo ângulo, você não vai conseguir usar a lei do cosseno. Mas se ela estiver pedindo lado e você conhecer 2 lados e um ângulo, você consegue usar a lei do cosseno. Bom, e aí, então vamos lá. Vamos utilizar a lei do cosseno para a gente calcular o cosseno. E aí depois calcular o seno. Claro que eu vou usar a lei que está envolvida com o ângulo alfa. Então, olha, lei do cosseno diz que o lado oposto ao ângulo alfa, 3r sobre 2 ao quadrado,
é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Eu estou usando a lei do cosseno nesse triângulozinho aqui, viu, gente? Menos 2 vezes o produto dos dois lados que estão somados aqui, o quadrado. Então, cada um vale R. Eu estou usando a lei do cosseno com A igual a 3R sobre 2, B igual a R e C igual a R. Tá? E o alfa, que é o lado oposto lá, que é o ângulo oposto ao lado A, né? Cosseno do ângulo oposto, que é o valor de alfa. Então, eu quero saber o cosseno de alfa. Foi dado para mim o valor de R. Na verdade, não foi dado o valor de R, né? R é um número fixo. Então, ó, elevando ao quadrado, 9R ao quadrado sobre 4 é igual a 2R ao quadrado menos 2R ao quadrado cosseno de alfa. Só multipliquei ali. Então, a gente tem 9R ao quadrado. Bom, note que tem R ao quadrado em tudo, né? Então, vamos dividir tudo por R ao quadrado. A gente tem 9 sobre 4 igual a 2 menos cosseno, menos 2 cosseno de alfa. Então, passando 2 para o outro lado, olha, 9 sobre 4 menos 2 igual a menos 2 cosseno de alfa. Então, a gente descobre aqui que menos 2 cosseno de alfa vai ser igual a 9 quartos menos 2, né? Tira o mínimo comum, é 4, isso dá 1 quarto. Né? Que vai ficar 4, 9 menos 8, que é 1 quarto. Então, a gente descobre que o cosseno de alfa é o menos multiplica por menos 1, né? Menos 1 sobre 4 vezes 2, 8, né? Que é menos 1 oitavo. Passei o 2 para cá dividindo, viu, pessoal? Né? Porque fica o cosseno de alfa igual a 1 quarto sobre 2. Né? Então, dá 1 oitavo. Então, olha, o cosseno de alfa é 1 oitavo. Agora, eu uso essa informação para calcular o seno de alfa. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vale 1. Então, seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. Então, menos 1 oitavo ao quadrado. Então, seno ao quadrado de alfa vale 1 menos 1 oitavo ao quadrado, 1 sobre 64. Ou seja, seno ao quadrado de alfa vale 63 sobre 64. Né? Tira o mínimo aqui, mesma história. Ou seja, o seno de alfa vale raiz de 63. Bom, vou até escrever assim, ó, isso é 9 vezes 7 sobre 64, né? Então, isso é raiz de 9 vezes 7 sobre raiz de 64, que é 8. Então, seno de alfa vale 3 raiz de 7. Deixa eu colocar aqui em cima, aqui, né? Seno de alfa vale 3 raiz de 7 sobre 8. Então, esse é o valor do seno de alfa. Note que é um exercício bem simples e independe do R. Notem, isso é muito importante. Independe de R. Então, não importa o tamanho dessa circunferência aí. O importante é esse triângulo com esse formato. RR, 3R sobre 2. Não importa quem é o valor de R. O seno do alfa vai dar 3 raiz de 7 sobre 8 e o cosseno de alfa menos 1 oitavo. Tá bom? Bom, então hoje a gente trouxe assim, essas noções básicas, né? Vou chamar de noções básicas de trigonometria, né? Trigonometria em triângulo retângulo, lei de seno, lei de cosseno. Mesmo uma forma de relembrar esses conceitos, né? Geralmente a gente estuda isso no ensino fundamental, né? Só que talvez a gente ainda não tinha uma maturidade para poder conseguir entender a importância desses temas e das aplicações que esse tema tem no dia a dia, né? Assim, tem muitas aplicações. E aí, nas próximas aulas, pessoal, a gente vai vir com o intuito de falar da trigonometria, não vista apenas em triângulos, mas a trigonometria visto seno e cosseno, tangente, visto como funções. Então, a gente precisa definir trigonometria não apenas com triângulos, mas a trigonometria vista para qualquer número real, sabe? Seno, cosseno e tangente de qualquer número real, tá? Então, essas são cenas dos próximos capítulos. Bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.